E agora nessa aula a gente vai começar a aprender um pouco mais sobre a colagem especial do Excel, para que ela serve e como que eu posso utilizar aqui no meu dia a dia. O mais comum é que a gente utilize a opção de colar, de copiar e colar dentro do Excel, da maneira tradicional que a gente utiliza no nosso computador, que é o famoso Ctrl+C e Ctrl+V. Eu pego daqui e jogo para outro local. Como que eu faria isso na prática? Eu trouxe aqui uma tabela, vocês vão perceber que é uma tabela de alguns produtos, que eu tenho quantidade, preço unitário, e eu também tenho o valor total sendo multiplicado aqui. Nós aprendemos na última aula, inclusive, né, como que eu faço isso aqui dentro do Excel. E aqui ele também já está com os formatos, contábil, aqui eu tenho um formato também que ele está colocando a quantidade como número. E se eu quisesse pegar, por exemplo, esse formato aqui, pegar esse valor, na verdade, do preço unitário, e trazer aqui para o preço unitário da próxima tabela que está em branco, como que eu faria? Eu posso selecionar, e é importante, pessoal, recapitular, que quando você seleciona uma célula, ele coloca esse quadrado, né, esse retângulo verde aqui ao redor da célula. Quando eu seleciono um intervalo, que é um conjunto de células, o primeiro ele continua meio branco ainda mesmo, tá? Mas está sendo selecionado também. E aqui embaixo fica acinzentado. Então se eu der um Ctrl C, é o atalho de copiar, ou se eu quiser também eu posso clicar com o botão direito do mouse, e aqui eu tenho a opção de copiar. As duas vão funcionar da mesma maneira. Então vou apertar aqui o Ctrl C, ele vai trazer esse pontilhado aqui, esse tracejado animado, né, informando que a cópia está pronta para ser colada em algum local. E eu vou agora no ambiente, né? Eu vou na célula que eu quero fazer a colagem. E aí você não precisa selecionar tudo. Você vai selecionar apenas a primeira célula que você quer iniciar a colagem. E aí o próprio Excel ele já vai colocar todo o restante ali abaixo. Então aqui eu posso apertar o Ctrl V e ele traz aqui para mim toda aquela informação. O que é importante da gente frisar, o que é importante a gente ter atenção nessa colagem? Quando eu trouxe essa colagem daqui para a próxima tabela, ele trouxe para mim o que junto? E para cancelar, pessoal, essa animação aqui é só apertar a tecla ESC do seu teclado. ESC, cancelei. O que ele trouxe junto? Ele trouxe as bordas. Antes a gente não tinha borda, ele trouxe as bordas para cá. Ele trouxe também o formato. A gente vai perceber que aqui o formato era contábil, e ele também trouxe o formato contábil, sendo que antes, nessas células aqui, o formato era geral. Então o formato contábil veio junto com a colagem. E se eu chegasse em uma situação específica, né, você está numa situação específica, onde você precisa pegar apenas os valores, né, eu também não quero trazer as bordas, como que eu faria isso? E aí nessa situação a gente teria que utilizar, eu vou dar um Ctrl Z aqui para retornar agora, eu teria que utilizar a opção de colagem especial, que fica aqui na página inicial, no canto superior esquerdo, né, tem essa opção aqui de colagem, que fica no grupo de área de transferência. Então eu vou selecionar aqui, já está até selecionado, né, a cópia, vou cancelar para fazer novamente do zero. Vou selecionar, vou dar um Ctrl C, e aí ele vai aparecer aqui a opção de cópia, né, o tracejado animado. E aqui na parte superior, quando eu clico em colar, eu tenho várias possibilidades de colagem. É importante também inserir aqui, informar para o Excel onde que você quer realizar essa colagem. Tá? Então selecionei já aqui o preço unitário. Então quando eu vier aqui em colar, eu consigo visualizar as opções. E é interessante que toda opção que você vai passando em cima, ele vai mostrando ali na frente como que ficaria. Então observe que essa primeira aqui é a opção de colagem tradicional, que é aquela que a gente utiliza com Ctrl C e o Ctrl V. Na frente eu tenho a opção de colar somente as fórmulas, e olha que interessante, aqui ele já tira as bordas e também já tira o formato, né? Lá em cima já está o formato geral. Só que essa opção aqui, quando que ela é muito útil? Seria útil principalmente nessa fórmula, nessa coluna aqui da frente, que nós temos uma fórmula aplicada de multiplicação, então poderia trazer as fórmulas, né? Poderia trazer aqui o cálculo ainda, junto com a colagem. Daqui a pouco a gente vai ver a importância que isso tem aqui dentro do Excel, quando você vai fazer uma colagem. E aqui eu tenho várias opções, né? A gente vai ver todas elas com calma. Tem essa opção de transpor aqui também que a gente vai dar uma olhada. Mas para a nossa situação, que eu falei que eu queria copiar somente os números, sem o formato também, sem as bordas, essa opção de fórmula aqui você vai perceber que já serve, né? Já funciona. Só que aqui embaixo nós temos as opções de colar valores. Aí nós temos aqui a primeira opção que faz exatamente isso, ele vai trazer somente os valores. Se eu selecionasse a próxima, ele colaria o quê? Os valores com o formato, mas não viria a borda. Tá vendo que está sem borda? Também é uma possibilidade. E a última opção, ele traria tudo, tanto o formato, como os valores e também as bordas. Então, para a nossa situação, a primeira opção seria o mais interessante. Eu não vou realizar essa colagem, porque não vai fazer muito sentido no momento, mas realmente isso era para a gente poder visualizar como que ficaria, tá? Quais as outras opções que nós temos? E aqui é legal também frisar o seguinte, eu vou selecionar aqui de novo a cópia, que você não tem apenas essas possibilidades aqui, tá? Quando você clica nesse nome colar especial, ele vai abrir uma caixa de diálogo aqui do Excel, onde você tem outras possibilidades, né? Você tem outras opções. Então eu consigo também aqui fazer aqui de maneira mais manual aquilo que exatamente eu quero aplicar na minha colagem. Então eu posso
colar tudo, eu posso colar somente as fórmulas, somente os valores, eu posso selecionar aqui somente comentários, que a gente ainda vai aprender dentro do nosso curso, validação de dados, que é algo que a gente também ainda não teve no momento, e aqui ao lado também tem as outras opções. Para essa situação também que eu falei agora há pouco, qual das opções encaixaria? Seria essa aqui de valores, né? Mas aqui ao lado direito também eu poderia colar, por exemplo, tudo exceto as bordas. Então ele pegaria aqui os valores, pegaria os formatos e removeria somente as bordas. Também seria uma possibilidade, só que observe que aqui ao lado ele não mostra, né? Ele só vai mostrar realmente quando eu der um OK aqui. Aí ele vai trazer a colagem para a gente ver como ficou. Essas operações aqui eu não utilizo muito, mas também pode ser utilizado, né? Ele aplicaria uma opção aqui de adição, multiplicação, divisão, subtração. E essa opção aqui de ignorar em branco ela é muito interessante. Imagina que você está selecionando uma coluna, um intervalo, que tem muitas informações, e que naquela coluna você não sabe se tem alguma célula vazia, né? Alguma célula em branco. Então quando você coloca para ignorar o em branco, ele vai trazer exatamente só os valores, ignorando qualquer célula que não tenha nenhuma informação. E o transpor também, como eu falei, daqui a pouco a gente vai ver com calma. Vou dar um OK aqui só para a gente ver como ficaria tudo, exceto as bordas. Então ele trouxe aqui exatamente isso, tirou as bordas e o formato continua lá em cima como formato contábil, tá bom? Então vou dar um Ctrl Z. E eu vou começar já, pessoal, a trazer as informações. Vamos começar aqui trazendo a coluna de produto. Então vou selecionar aqui a coluna de produto. Vou dar um Ctrl C e o Ctrl C ele vai ser padrão, tá? Não se preocupe quanto a isso. O que vai mudar realmente só a opção de colar. Então nesse colar, eu vou selecionar aqui, trazendo aqui na parte superior, uma das opções. Aqui seria a opção tradicional, seria mais interessante. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer todos os valores para cá sem bordas. Tá? A gente vai deixar essa tabela aqui toda sem borda. Tem uma opção que eu quero mostrar para vocês antes de fazer isso, que é essa aqui abaixo, que são as opções de colagem com vínculo. Então olha que legal, nós temos aqui uma opção de colagem de imagem, que você pode pegar uma tabela, aqui eu tenho as células, e transformar ela numa imagem. Então se eu clicar somente na imagem, eu tenho uma imagem aqui ao lado, que eu consigo movimentar ela. Só que tem um formato de imagem que ele é muito legal, que é a última opção de imagem, que é essa aqui, imagem com vínculo, né? Imagem vinculada. Olha que legal. Quando eu tenho uma imagem vinculada, eu deixei ela aqui agora, se eu fizer alguma alteração na minha tabela original, vou botar aqui banana nanica, e eu der um Enter, ele vai alterar a minha imagem lá na frente. Então você tem uma imagem que está tendo um vínculo. Isso aqui pode ser muito interessante na construção de planilhas mais personalizadas que a gente queira pegar ali uma tabela e transformar em uma imagem. Então vamos lá, vou excluir esse formato de imagem, vou selecionar novamente os produtos, vou dar um Ctrl C, e aqui na frente agora eu vou realizar a colagem sem as bordas. Qual a opção que eu tenho que utilizar? Posso utilizar aqui a opção de somente valores, ele vai trazer para mim aqui a informação, e agora eu posso simplesmente centralizar. Faço centralização aqui e ficou exatamente igual à tabela original, só que agora nesse momento sem as bordas. Ponto importantíssimo, importantíssimo. Vou selecionar aqui, por exemplo, toda essa área e vou pintar ela. Vou pintar aqui de amarelo. Quando eu pego o nome melancia e eu dou um Ctrl C e eu faço a colagem em cima da melancia aqui com um Ctrl V, ele vai copiar para mim, observem que eu fiz diretamente, tá? Ctrl C e Ctrl V. Ele vai copiar para mim o formato também dessa célula. Quando eu falo formato, eu estou falando também da cor da célula. Então ele trouxe a cor branca, ele está substituindo a informação da melancia. Agora, se eu chego aqui e eu apago essa informação, vou apertar o Delete, o formato ele vai continuar, então vai continuar sendo amarelo. E se eu pegar essa informação da melancia com Ctrl C, e aqui na frente agora, eu vier na colagem especial e colar somente os valores, ele vai trazer para mim sem apagar o formato dessa célula original, sem sobrescrever o formato que já estava aqui nessa tabela. Não quero isso, então ó, vou selecionar e vai uma dica aí para você. Nós temos aqui no Excel, já até falei isso nas primeiras aulas, um grupo chamado de edição. E nós temos aqui limpar formatos. Ele vai remover os formatos que foram aplicados, inclusive também a opção de centralizar que eu tinha adicionado. Eu vou centralizar aqui novamente, deixando a informação no meio. Então agora eu vou selecionar as duas colunas aqui de quantidade e preço, depois eu vou fazer do total, vou dar um Ctrl C. E aqui agora eu posso aplicar somente os valores com formato. Eu quero o formato nesse caso aqui, só que eu não quero as bordas, valores de formatação de número. E aqui eu vou aplicar, ele já vai trazer para mim esse aqui sendo formato de número e esse aqui sendo formato contábil. Vou centralizar agora. E aí nós já temos uma parte da tabela criada. Eu tenho aqui agora a coluna de total. E essa coluna de total eu quero mostrar para vocês como que ela funciona. Ela tem aqui um cálculo, né, sendo realizado. Então se eu selecionar essa coluna, der um Ctrl C, e agora eu selecionar aqui a opção de colagem de somente valores,
O que ele vai fazer? Ou valores aqui também com formatação de número, não teria problema. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai desconsiderar que existiu um cálculo, então ele vai trazer realmente só o valor final, só o resultado desse cálculo. E aí realmente você tem que observar o que você precisa. Nessa situação aqui, talvez eu queria só o resultado. Se for essa situação, você pega somente os valores. Mas e se eu quisesse também o cálculo? Eu preciso daquela forma. Então você vai selecionar aqui no colar especial a opção de FX, que é a opção de fórmulas, e ele vai levar junto para você a fórmula, e esse caso aqui ele está levando também a formatação de número. Só que observe que ele está levando a formatação de número sem as bordas, então você pode observar todas as opções aqui sempre na hora de colar e ver qual opção fica mais interessante. Vou clicar nela, e agora eu tenho aqui o resultado, e eu também tenho a fórmula sendo aplicada. Então uma das opções que nós temos aqui de colagem. E essa aqui, para que ela serve? Nós vamos aprender agora uma opção chamada de transpor. O transpor, pessoal, é quando você tem uma coluna e você quer levar ela para um formato de linha. Ou quando você tem as informações em linha e você quer levar ele para um formato de coluna. Vamos ver isso aqui na prática, vai ficar mais fácil de entender. Eu quero pegar todos esses produtos que estão aqui na coluna e eu quero deixar eles aqui no formato de linha. Eu primeiro seleciono os produtos, dou um Ctrl C, seleciono a partir de qual célula eu quero iniciar a colagem, e aqui na parte superior, no nome colar, eu venho em transpor. Eu poderia fazer pela colagem especial aqui, esse nome transpor? Poderia, tá? Também tem essa possibilidade. Só que eu vou fazer direto por aqui, porque eu tenho já essa opção nesse local, e também eu já consigo fazer uma pré-visualização, tem uma prévia de como ficaria. Então aqui eu posso simplesmente colar. Quando eu faço essa colagem, ele traz para mim aqui todas as informações que estavam no formato aqui de coluna, ele fica no formato de linha, fica tudo aqui nessa linha 13. Vou fazer agora com o restante das informações. Pode estar se perguntando assim, Robert, mas eu preciso fazer de coluna por coluna? Não é necessário, você pode selecionar tudo, dar um Ctrl C, e a partir aqui da quantidade agora, eu venho em transpor. Então ele coloca todas as informações ali para mim, você pode dar uma conferida, e aí já fica mais fácil, não tem a necessidade de ficar fazendo de um por um, você consegue fazer tudo de uma vez só. Fica aí muito mais rápido. Então essa foi nossa aula sobre a colagem especial no Excel, uma possibilidade muito interessante que com certeza vai te ajudar na construção de planilhas mais profissionais. Eu vou disponibilizar esse material também junto aos recursos da disciplina e aguardo você na próxima aula.